Eu sei que muita gente diz que a gente precisa engolir certas coisas pela família. Que ser mãe é saber a hora de recuar, de abaixar a cabeça, de aceitar que os filhos crescem e seguem seus próprios caminhos. Mas essas pessoas, com todo respeito, nunca foram impedidas de entrar no casamento do próprio filho. Nunca ouviram, na frente de 200 pessoas, que não eram bem-vindas no dia mais importante da vida de quem elas criaram sozinhas. Me chamo Márcia Andrade, tenho 58 anos, e essa história começa exatamente no lugar onde tudo desmoronou e, ao mesmo tempo, onde tudo se reconstruiu. Numa igreja pequena no centro de São Paulo, numa manhã de sábado que parecia perfeita demais para comportar a tempestade que estava prestes a desabar. Eu havia escolhido aquele vestido azul marinho com tanto cuidado. Passei semanas procurando algo que fosse elegante, mas discreto. Algo que dissesse, estou aqui com dignidade, sem gritar, olhem para mim. Arrumei o cabelo no salão na sexta à tarde, fiz as unhas, comprei um sapato novo que apertava um pouco, mas ficava lindo. Queria estar impecável, porque se eu não ia ser incluída nos preparativos, se eu não ia ter o direito de opinar sobre nada, pelo menos ia mostrar que ainda tinha classe. Acordei cedo naquele sábado. Meu estômago estava embrulhado, aquela sensação de quando você sabe que algo importante vai acontecer, mas não tem certeza se está preparada. Tomei café sem conseguir comer nada. Fiquei na frente do espelho por um tempo que pareceu eterno, olhando para aquela mulher de 58 anos que me encarava de volta. Cabelos com alguns fios brancos que eu já não tinha vergonha de mostrar. Rugas ao redor dos olhos que contavam histórias de noites em claro cuidando de febre, de preocupação com prova da escola, de orgulho em formaturas e conquistas. Eu havia criado um homem sozinha. Havia trabalhado em 2 empregos durante anos para que ele nunca sentisse falta de nada. E agora, naquele momento que deveria ser de celebração conjunta, eu estava ali, me preparando para enfrentar uma batalha que nunca imaginei ter que travar. Peguei meu celular e olhei mais uma vez as mensagens que havia mandado para Gustavo nos últimos dias. Todas visualizadas. Nenhuma respondida. Filho, podemos conversar? Visualizada. Gustavo, preciso falar com você antes do casamento. Visualizada. Por favor, me atenda. Visualizada. O silêncio dele doía mais do que qualquer palavra poderia doer. Chamei um carro de aplicativo. Não queria dirigir naquele estado emocional. O motorista era um senhor simpático que tentou puxar conversa, perguntou se eu ia a algum evento especial. Respondi apenas que sim, que ia a um casamento. Ele disse que eu estava muito elegante, que a família do noivo ou da noiva teria sorte de me ter lá, se ele soubesse a ironia daquilo. O trajeto até a igreja durou 20 minutos, que pareceram durar 2 horas. Eu ficava ensaiando mentalmente o que diria, como reagiria, se deveria mesmo ir até o fim com aquilo. A cada quarteirão, meu coração batia mais forte, não de nervosismo, mas de algo que eu não sentia há muito tempo, determinação. Quando o carro parou em frente à igreja, eu vi. Era uma igreja pequena, charmosa, com aquelas portas de madeira antiga e vitrais coloridos. Já havia algumas pessoas na entrada, convidados chegando, fotógrafo posicionado para capturar os momentos. Tudo parecia saído de um conto de fadas, tudo exceto o fato de que a mãe do noivo não deveria estar ali. Respirei fundo 3 vezes antes de sair do carro. Alisei o vestido, ajeitei a bolsa no ombro, coloquei meu melhor sorriso no rosto. Aquele sorriso que eu havia aperfeiçoado ao longo de anos sendo professora, lidando com pais difíceis, com diretores exigentes, com situações onde você não pode mostrar fraqueza. Comecei a subir os degraus da igreja. Algumas pessoas me olharam, mas ninguém disse nada. Eu conhecia alguns rostos, amigos da família de Priscila, que havia encontrado em jantares nos primeiros meses de namoro, antes de ser completamente excluída. Eles me cumprimentaram com aquela educação fria de quem não sabe bem como agir. A entrada da igreja estava decorada com flores brancas e lilazes, tudo combinando perfeitamente, tudo milimetricamente planejado. Priscila tinha bom gosto. Isso eu não podia negar. Ela sabia como criar cenários perfeitos. O problema é que ela também sabia como destruir pessoas nos bastidores. Quando cheguei à porta principal, vi que a cerimônia ainda não havia começado.
As pessoas estavam se acomodando nos bancos, conversando baixinho, aquele burburinho característico de casamentos. Ao fundo, perto do altar, consegui ver Gustavo conversando com o padrinho. Meu filho estava lindo no terno azul marinho, o cabelo bem cortado, a postura ereta. Meu coração apertou. Aquele era meu menino. O mesmo menino que eu embalava no colo quando tinha pesadelos. O mesmo que me abraçava e dizia que, quando crescesse, ia comprar uma casa enorme para a gente morar junto. O mesmo que chorou no meu ombro quando o pai foi embora e prometeu que nunca ia me abandonar. Mas promessas de criança se dissolvem quando uma mulher manipuladora entra na história. Dei mais alguns passos para dentro da igreja. Algumas cabeças começaram a se virar. Eu vi o momento exato em que a madrinha de Priscila me reconheceu. Vi seus olhos se arregalarem. Vi ela cutucando a pessoa ao lado. Vi o sussurro se espalhando como ondas na água. E então eu ouvi, alto, claro, cortando o ar como uma lâmina afiada. "O que você está fazendo aqui?" Era a voz de Priscila. Ela havia saído de uma porta lateral, provavelmente vindo do salão onde as noivas ficam antes da cerimônia. Estava deslumbrante no vestido branco, o véu ainda não colocado, o buquê na mão. Mas a expressão no rosto dela não tinha nada de angelical. Era pura raiva mal disfarçada. "Você não foi convidada." Ela praticamente gritou, e eu vi a mãe dela se aproximando rapidamente, tentando acalmar a filha, pedindo para ela abaixar a voz. Mas era tarde demais. Todas as cabeças na igreja se viraram para mim. 200 pessoas, 200 pares de olhos me encarando. O silêncio que caiu sobre o lugar foi ensurdecedor. Até o fotógrafo parou de clicar. Eu senti meu rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva contida que vinha se acumulando há 3 anos. Cada almoço cancelado, cada ligação ignorada, cada vez que meu filho escolheu o lado dela em vez do meu, cada humilhação que eu havia engolido com um sorriso no rosto. Gustavo se virou do altar. Vi a expressão de pânico no rosto dele. Ele ficou pálido, completamente imóvel, como se estivesse assistindo a um acidente em câmera lenta e não soubesse como impedir. A família de Priscila começou a se movimentar. 2 tios dela se aproximaram, claramente prontos para me escoltar para fora se fosse necessário. A mãe dela, uma mulher alta e imponente, me olhava com um misto de desprezo e satisfação, como se estivesse feliz de finalmente poder me colocar no meu lugar. Mas eu não me movi. Fiquei exatamente onde estava, na entrada daquela igreja, sob o peso de todos aqueles olhares. Senti minhas pernas tremerem um pouco, mas forcei-as a ficarem firmes. Não ia dar a ela a satisfação de me ver fraquejar. Priscila começou a andar em minha direção, o rosto vermelho de raiva. Ela disse em voz ainda alta o suficiente para todos ouvirem que eu estava sendo desrespeitosa, que aquele era o dia dela, que eu não tinha o direito de aparecer sem ser convidada. Cada palavra era uma facada, mas eu já havia decidido, não ia embora calada, não dessa vez. Foi então que eu sorri. Um sorriso calmo, sereno, que não combinava em nada com o caos ao meu redor. Eu vi a confusão no rosto de Priscila. Ela esperava lágrimas, esperava drama, esperava que eu saísse correndo humilhada. E então eu disse, com uma voz firme que ecoou por toda a igreja: "Vim trazer um convidado especial que estava morrendo de vontade de te ver." O silêncio ficou ainda mais profundo, se é que isso era possível. Priscila me olhou sem entender, a raiva dando lugar à confusão. Ela abriu a boca para dizer algo, mas parou quando viu meu olhar se desviar para a porta atrás de mim. Dei um passo para o lado, abrindo o caminho. E foi quando ele entrou. Fábio estava exatamente como havíamos combinado. Terno cinza impecável, postura confiante, mas com aquela expressão cansada de quem carregava uma história dolorosa. Ele segurou meu olhar por um segundo e eu assenti levemente com a cabeça, dando-lhe a permissão silenciosa para prosseguir. Quando Priscila viu quem estava entrando na igreja, eu testemunhei algo que nunca vou esquecer. O rosto dela perdeu toda a cor instantaneamente. Os lábios ficaram brancos. O buquê escorregou da mão dela e caiu no chão, flores brancas se espalhando pelo tapete vermelho. Ela cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco invisível. A mãe dela a amparou, perguntando o que estava acontecendo, quem era aquele homem. Mas Priscila não conseguia falar. Estava em choque absoluto. Gustavo desceu do altar, confuso, olhando de mim para Fábio, de Fábio para Priscila.
Ele perguntou o que estava acontecendo, quem era aquele homem, por que todo mundo estava agindo de forma tão estranha. Mas antes que alguém pudesse responder, Priscila encontrou a voz. Uma voz fina, trêmula, completamente diferente do tom autoritário de minutos atrás. Fábio, o que você está fazendo aqui? O nome ecoou pela igreja. As pessoas começaram a sussurrar entre si. Quem era Fábio? Como Priscila o conhecia? Por que ela estava tão abalada? Fábio deu mais alguns passos para dentro da igreja, as mãos nos bolsos, a postura relaxada de quem finalmente tinha a chance de dizer verdades que havia guardado por tempo demais. Oi, Priscila, ele disse com uma calma desconcertante. Faz tempo, não é? Acho que a última vez que nos vimos foi... Ah, sim, uma semana antes do nosso casamento, quando você sumiu com o dinheiro da nossa conta conjunta e me deixou sozinho no altar. O silêncio foi quebrado por engasgos, sussurros altos, exclamações abafadas. As pessoas começaram a se virar umas para as outras, tentando processar o que acabavam de ouvir. Gustavo ficou completamente imóvel, os olhos fixos em Priscila. Do que ele está falando? Sua voz era baixa, perigosamente baixa. Priscila tentou se recompor, tentou negar, tentou dizer que Fábio estava mentindo, que era um ex-namorado maluco que não aceitava o término. Mas a voz dela falhava, as mãos tremiam, e todos na igreja podiam ver que ela estava desesperada. Fábio tirou um envelope do bolso interno do paletó. Eu trouxe algumas coisas que acho que todo mundo aqui deveria ver. Extratos bancários, mensagens, fotos de quando morávamos juntos, tudo datado, tudo comprovando que Priscila e eu estivemos juntos até exatamente 2 anos e 3 meses atrás. Ele caminhou até Gustavo e estendeu o envelope. Meu filho pegou com as mãos trêmulas, o rosto completamente pálido. Foi nesse momento que a mãe de Priscila tentou intervir. Ela gritou que aquilo era um absurdo, que não iam aceitar ser difamados, que iam chamar a polícia. Mas o pai de Priscila, um homem que sempre me pareceu mais sensato, colocou a mão no ombro da esposa e disse baixinho que talvez fosse melhor ouvir o que o rapaz tinha a dizer. Eu permaneci onde estava, perto da entrada, observando tudo se desenrolar. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era uma mistura de alívio, tristeza e uma estranha sensação de justiça. Gustavo abriu o envelope. Começou a olhar os papéis, um por um. As fotos, as mensagens, os extratos. E a cada segundo, seu rosto ficava mais tenso, mais duro. Quando finalmente ergueu os olhos para Priscila, havia algo naquele olhar que eu não via há muito tempo. Decepção, dor e raiva. Isso é verdade? Ele perguntou, a voz rouca. Priscila tentou se aproximar dele, tentou pegar suas mãos, mas Gustavo recuou. Ela começou a chorar, dizendo que podia explicar, que tinha sido um erro do passado, que ela era outra pessoa agora. Mas Gustavo apenas balançou a cabeça lentamente. E então, algo que eu nunca pensei que fosse ver acontecer. Meu filho olhou para mim, realmente olhou, e naquele olhar eu vi reconhecimento. Vi a percepção tardia de tudo que eu havia tentado alertá-lo, de todas as vezes que ele me calou dizendo que eu estava exagerando. A igreja estava em completo caos agora. Pessoas se levantando, conversando alto, alguns convidados já saindo. O fotógrafo havia parado de fotografar, completamente perdido sobre o que fazer. O padre, que até então havia observado tudo em silêncio, se aproximou de Gustavo e colocou a mão em seu ombro. Disse baixinho que talvez fosse melhor adiar a cerimônia, que claramente havia questões que precisavam ser resolvidas. Gustavo assentiu, ainda segurando os papéis, ainda olhando para aquela que deveria se tornar sua esposa em menos de 30 minutos. E então, ele fez algo que partiu meu coração e o curou ao mesmo tempo. Ele tirou o terno, deixando apenas a camisa branca, largou os papéis no banco mais próximo e caminhou em direção à saída. Quando passou por mim, parou. Ficamos ali, mãe e filho, nos encarando em silêncio. Havia tantas coisas que precisavam ser ditas, tantos anos de mágoa que precisavam ser curados. Mas naquele momento, tudo que ele disse foi: "Me desculpa, mãe", e saiu da igreja. Eu fiquei ali mais alguns segundos olhando para Priscila, que havia desabado no chão, sendo amparada pela mãe e pelas madrinhas.
Olhei para Fábio, que me deu um aceno de cabeça, uma confirmação silenciosa de que havíamos feito a coisa certa. E então, com a mesma dignidade com que havia entrado, eu saí daquela igreja. Lá fora, o sol de meio-dia estava forte demais para o frio que eu sentia por dentro. Vi Gustavo encostado no carro dele, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Estava chorando. Me aproximei devagar, sem saber se ele me aceitaria por perto. Mas quando fiquei ao lado dele, meu filho se virou e me abraçou. Me abraçou como não fazia há 3 anos. Me abraçou como o menino pequeno que costumava correr para meus braços quando se machucava no parquinho. E ali, na calçada em frente àquela igreja, enquanto o casamento que deveria acontecer desmoronava lá dentro, eu e meu filho começamos o longo processo de reconstruir o que nunca deveria ter sido quebrado. Vocês devem estar se perguntando como cheguei até aquele momento. Como uma mãe se vê impedida de entrar no casamento do próprio filho, como um relacionamento tão próximo se desintegra, a ponto de precisar de um estranho para trazer a verdade à tona. A resposta não está em um único dia, em uma única decisão. Está em anos de pequenas renúncias, de silêncios aceitos, de amor que foi sendo confundido com submissão. Gustavo nasceu quando eu tinha 26 anos. Foi uma gravidez planejada, desejada, celebrada. Meu marido, Carlos, era supervisor numa fábrica de autopeças e eu dava aulas de português numa escola estadual. Não éramos ricos, mas éramos felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos. Me lembro do dia em que segurei meu filho pela primeira vez. Aquele rostinho vermelho, os olhinhos apertados, as mãozinhas minúsculas que se agarravam no meu dedo com uma força que parecia impossível para algo tão pequeno. Naquele momento, olhando para aquele ser que havia saído de dentro de mim, eu jurei que faria tudo, absolutamente tudo, para que ele fosse feliz. Promessas de mãe recém-nascida são perigosas. A gente não sabe ainda o quanto pode se perder tentando cumpri-las. Quando Gustavo tinha 7 anos, numa quinta-feira chuvosa de março, Carlos simplesmente anunciou que estava indo embora. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Ele entrou com aquela expressão que eu nunca tinha visto antes. Distante, decidida. Disse que não conseguia mais, que sentia que estava vivendo uma vida que não era dele, que precisava encontrar seu caminho. Lembro que a colher de pau que eu segurava caiu no chão. O barulho ecoou pela cozinha, mas nenhum de nós se moveu para pegá-la. Gustavo estava na sala assistindo desenho. A risada dele chegava até nós, inocente, alheia ao fato de que naquele momento sua vida estava sendo partida ao meio. Carlos fez as malas naquela mesma noite. Eu fiquei na porta do quarto, assistindo ele dobrar as camisas, colocar os sapatos na mala, pegar a foto de nós 3 na lua de mel e deixá-la virada para baixo na cômoda. Ele me deu um beijo na testa, um beijo frio, do tipo que você dá em parente distante no velório. E foi embora. Simples assim, como quem cancela uma assinatura de revista. Demorei 3 dias para contar para Gustavo. 3 dias dizendo que o pai estava viajando a trabalho. Mas na quarta-feira, quando ele perguntou pela 10ª vez quando o pai voltava, eu me ajoelhei na frente dele, segurei suas mãozinhas pequenas e disse a verdade. Ou pelo menos uma versão dela que uma criança de 7 anos pudesse processar. Ele chorou. Aquele choro silencioso de criança que está tentando ser forte, mas não consegue. Me perguntou se tinha sido culpa dele, se ele tinha feito algo que deixou o papai bravo. Segurei aquele menino no colo e prometi que não, que ele não tinha culpa de nada, que às vezes os adultos tomam decisões que as crianças não conseguem entender. Mas por dentro eu estava despedaçada. Não porque amava perdidamente o Carlos. Com o tempo, eu havia percebido que nosso amor tinha se tornado hábito, rotina, comodismo. Eu estava despedaçada porque sabia o que vinha pela frente. Sabia que agora era só eu e meu filho contra o mundo. Foi quando comecei a dar aulas particulares. De manhã, trabalhava na escola estadual. À tarde, minha sala virava uma escola improvisada onde eu dava reforço para alunos do bairro. À noite, depois de colocar Gustavo para dormir, corrigia provas, preparava aulas, planejava o dia seguinte. Dormia 5 horas por noite quando tinha sorte. Fiz questão de que Gustavo estudasse em escola particular. Consegui uma bolsa parcial e pagava a outra metade com as aulas particulares.
Comprava o material escolar mais caro, as roupas de marca que os outros meninos usavam. Não queria que meu filho fosse o coitadinho da turma, o menino sem pai que usava roupa doada. Lembro de uma vez, ele devia ter uns 9 anos, que me viu chorando na cozinha porque a conta de luz tinha vindo muito alta e eu não sabia como ia pagar. Ele veio até mim, me abraçou com aqueles bracinhos magros e disse: "Quando eu crescer, vou trabalhar muito para você não precisar mais ficar triste, mãe." Aquilo me partiu e me curou ao mesmo tempo. Os anos passaram assim, numa rotina de sacrifício que eu nunca vi como sacrifício. Era apenas o que se fazia, o que uma mãe fazia pelo filho. Gustavo cresceu, se tornou um adolescente responsável, um jovem dedicado. Quando passou no vestibular para engenharia mecânica, chorei tanto que ele ficou preocupado, achou que eu estava triste. "É felicidade, filho", eu disse, segurando o rosto dele entre as mãos. "É só felicidade." A mensalidade da faculdade era cara. Conseguimos financiamento estudantil, mas mesmo assim era apertado. Comecei a dar aulas aos sábados também. Cancelei tudo que não era essencial. Aprendi a viver com o mínimo. Durante os 4 anos de faculdade, nossa rotina era sagrada. Todo domingo, Gustavo vinha almoçar em casa. Eu preparava feijoada ou lasanha e ficávamos conversando por horas. Ele ligava para mim todo dia, às vezes só para dizer oi, perguntar como tinha sido meu dia. Eram ligações curtas, mas que significavam o mundo para mim. Quando Gustavo se formou, aos 24 anos, eu chorei a cerimônia inteira. No palco, quando chamaram o nome dele, ele buscou meu olhar na plateia. Quando nossos olhos se encontraram, levou a mão ao coração e disse apenas com os lábios: "Obrigado, mãe." Naquele momento, todo o sacrifício fez sentido. Cada noite em claro, cada conta apertada, cada renúncia. Tudo valia a pena quando eu olhava para aquele homem de beca preta no palco e via o menino que havia criado sozinha. Depois da formatura, ele conseguiu um emprego numa empresa multinacional de logística. O salário era excelente. Ele insistiu em me ajudar financeiramente, mas eu recusei. Disse que ele precisava construir sua própria vida, juntar dinheiro, pensar no futuro. Os almoços de domingo continuaram, as ligações diárias também. Gustavo me contava tudo. Os projetos, os colegas, os desafios. Eu aconselhava, compartilhava experiências, ríamos juntos. Foi numa ligação de uma terça-feira à noite, há 3 anos, que ele me contou que tinha conhecido alguém. Uma moça da empresa, secretária do diretor. O nome dela era Priscila. "Mãe, acho que essa é diferente", ele disse, com aquela empolgação que só um homem apaixonado tem na voz. Fiquei feliz por ele. Pedi para conhecê-la. Disse que adoraria recebê-los para um almoço de domingo. Quando Priscila chegou naquele primeiro domingo, eu estava nervosa como não ficava há anos. Havia feito lasanha, a favorita do Gustavo, arrumado a casa, colocado flores na mesa. Queria que ela se sentisse bem-vinda, que visse que ia ser parte da família. Ela desceu do carro de mãos dadas com Gustavo, vestida de forma impecável. Calça social bege, blusa branca, sapato de salto alto. Cabelos lisos e bem cuidados caindo perfeitamente sobre os ombros. Maquiagem discreta, mas profissional. Era bonita. Isso não tinha como negar. "Oi, dona Márcia", ela disse, estendendo a mão em vez de me dar um abraço. A mão dela era fria, a pegada firme demais para ser calorosa. "Pode me chamar só de Márcia", eu disse, tentando quebrar o gelo. "Aqui em casa não tem formalidade." Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Entramos. Priscila olhou ao redor da sala com uma expressão que eu não consegui decifrar. Seu olhar passou pelo sofá florido que eu tinha há 15 anos, pelas cortinas que havia costurado eu mesma, pelos porta-retratos com fotos de Gustavo em várias fases da vida. "Que charmoso, sogra", ela disse, tocando no sofá com a ponta dos dedos. "Bem vintage, né? Tem aquele estilo retrô que tá voltando. A mamãe tem uns contatos de decorador ótimos se você quiser renovar um dia." Gustavo riu, como se ela tivesse feito uma piada engraçada. Eu engoli a primeira humilhação. Durante o almoço, tentei conversar com ela. Perguntei sobre a família, sobre o trabalho, sobre como tinham se conhecido. Ela respondia, mas sempre olhando para Gustavo, como se precisasse da aprovação dele antes de dar qualquer informação para mim. "A lasanha está uma delícia, sogra", ela disse no meio do almoço.
mas é bem diferente da que a mamãe faz. Ela usa menos molho e mais queijo. Fica mais leve, sabe? Mas essa sua também está boa, do jeitinho caseiro mesmo. Caseiro. A palavra tinha soado como sinônimo de inferior. Márcia sempre foi ótima cozinheira, Gustavo disse, me defendendo sem perceber que precisava me defender. Quando eles foram embora, Priscila me deu 2 beijinhos no ar, o tipo que não encosta no rosto. Gustavo me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Você gostou dela, né, mãe? Ela é incrível. Sorri e disse que sim. Mas quando fechei a porta, fiquei apoiada nela por 5 minutos inteiros, com um aperto no peito que não conseguia explicar. 6 meses depois que começaram a namorar, Priscila sugeriu um jantar na casa dos pais dela. Disse que queria que as famílias se conhecessem melhor, que era importante para ela essa integração. Fiquei empolgada. Achei que era um sinal de que ela estava me aceitando, me incluindo. Comprei uma roupa nova, levei uma torta de limão que havia feito com todo cuidado. A casa dos pais de Priscila ficava num condomínio fechado na zona oeste de São Paulo. Portaria com segurança, jardins impecáveis, casas enormes. Quando cheguei, já havia vários carros estacionados na frente. Percebi que não seria um jantar íntimo. Havia outras pessoas. A mãe de Priscila, Dona Valentina, me recebeu na porta. Era uma mulher alta, elegante, com aquele porte de quem nasceu em berço mais que confortável. Você deve ser a mãe do Gustavo, ela disse, e não passou despercebido que não usou meu nome. Entre, estamos todos na sala. A sala estava cheia. Tios, tias, primos, amigos da família, todos bem vestidos, conversando animadamente com taças de vinho na mão. Me senti deslocada imediatamente. Gustavo veio me cumprimentar, me apresentou para algumas pessoas. Mas Priscila estava ocupada, sendo a anfitriã perfeita, circulando entre os convidados, rindo alto, contando histórias. Durante o jantar, me colocaram na ponta da mesa, longe de Gustavo, longe de qualquer conversa principal. Fiquei entre uma tia idosa que mal falava e um primo adolescente que não tirava os olhos do celular. Foi no meio da sobremesa que aconteceu. Priscila estava contando para a mesa sobre uma viagem que tinha feito com Gustavo para o litoral. Ela gesticulava animadamente, e foi quando disse: "A gente estava procurando um restaurante bom, né, amor? E o Gustavo queria ir num lugar simples, coisa de quem não está acostumado com lugares mais refinados." Ela riu e algumas pessoas riram junto. Falei para ele: "Amor, agora você está comigo. Precisa elevar o padrão, sabe? Não pode mais frequentar qualquer lugar." Senti meu rosto queimar, porque não era sobre o restaurante. Era sobre mim, sobre a vida simples que eu havia dado ao meu filho, sobre o fato de que eu não era padrão o suficiente. Olhei para Gustavo, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que mostrasse que não concordava com aquilo. Mas ele apenas sorriu constrangido e mudou de assunto. Ninguém mais falou comigo pelo resto da noite. Saí daquela casa sentindo que havia sido convidada não para ser incluída, mas para ser mostrada, para que todos vissem a diferença entre a família dele e a família dela. No carro, voltando para casa, chorei o caminho inteiro, não de raiva, mas de uma tristeza profunda que vinha do reconhecimento. Reconhecimento de que estava perdendo meu filho para um mundo onde eu não pertencia. Nos meses seguintes, Gustavo começou a se afastar. Os almoços de domingo foram ficando mais raros. Ele ligava na véspera dizendo que Priscila tinha combinado alguma coisa, que eles estavam com a agenda cheia, que a gente podia remarcar. As ligações diárias viraram em dias alternados. Depois, semanais. Quando eu ligava, ele atendia apressado, dizia que estava ocupado, que conversávamos depois. Uma vez, liguei só porque estava me sentindo sozinha. Era um sábado à noite, eu estava em casa assistindo televisão, e de repente me dei conta de que fazia mais de uma semana que não conversava de verdade com meu filho. Ele atendeu no 5º toque. "Oi, mãe." A voz dele soou cansada, impaciente. "Oi, filho. Tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa direito." Ouvi um suspiro do outro lado. "Mãe, eu tenho minha vida aqui, meus compromissos. Você não pode ficar ligando toda hora." As palavras me acertaram como um tapa. "Toda hora? Filho, faz mais de uma semana? É que você fica muito em cima, sabe? Fica grudenta. A Priscila até comentou que você liga muito, que parece que eu não tenho privacidade. Você precisa me dar espaço." Grudenta.
A palavra ecoou na minha cabeça por dias. Eu, que havia criado aquele homem sozinha, que havia abdicado de tudo por ele, agora era grudenta por querer conversar uma vez por semana. Entendi. Foi tudo que consegui dizer antes de desligar. Chorei aquela noite inteira. E pela primeira vez em 32 anos, me senti sozinha de uma forma que nunca havia sentido. 2 anos se passaram assim. Eu e Gustavo mantínhamos contato esporádico, superficial. Ele nunca mais veio almoçar aos domingos. Nossas conversas eram curtas, protocolares, vazias. Priscila havia se mudado para o apartamento dele. Ele não me contou antes. Não pediu minha opinião. Simplesmente anunciou num telefonema de 2 minutos. Foi numa quinta-feira de manhã, eu estava corrigindo provas na cozinha quando decidi abrir o Facebook. Não era algo que eu fazia com frequência, mas estava procrastinando, adiando as correções. Estava rolando o feed distraidamente quando vi uma postagem da Sandra, antiga colega da faculdade, me marcando e dizendo: "Márcia, que alegria! Parabéns para o Gustavo." Meu coração disparou. Cliquei no nome de Gustavo e lá estavam as fotos. Dezenas delas. Ele ajoelhado em frente a Priscila, numa praia ao pôr do sol. Ela chorando, as mãos no rosto, um anel enorme brilhando no dedo. Amigos ao redor aplaudindo. Champanhe. Balões com dizeres românticos. Meu filho havia pedido a mulher em casamento e não tinha me contado. Fiquei olhando para aquelas fotos, uma por uma, como se estivesse vendo a vida de um estranho. Li os comentários. Centenas deles, amigos parabenizando, parentes comemorando, pessoas que eu não conhecia dizendo o quanto estavam felizes pelo casal. Minha mão tremeu tanto que o celular quase caiu. Senti o peito apertar, a respiração ficar difícil. Levantei da cadeira e fui até a pia, abri a torneira, joguei água no rosto. Mas as lágrimas continuavam caindo, misturadas com a água fria. Ele não tinha me contado. Não tinha me ligado para dividir a alegria. Não tinha pedido minha bênção. Eu havia descoberto pelas redes sociais como uma conhecida qualquer, como alguém que não tinha importância nenhuma na vida dele. Fiquei 4 dias esperando ele ligar. 4 dias olhando para o celular, pulando cada vez que ele tocava, achando que seria ele. Mas não era. Foi só na segunda-feira seguinte que o telefone tocou e o nome dele apareceu na tela. "Mãe, oi." A voz dele estava animada, casual. "Tudo bem?" Respirei fundo. "Oi, filho. Tenho uma notícia para te dar. Pedi a Priscila em casamento." Fingi surpresa, fingi alegria. Porque era isso que uma boa mãe fazia, não era? Escondia a dor para não estragar o momento do filho. "Ah, filho, que maravilhoso! Parabéns!" Desculpa não ter contado antes, foi tudo meio corrido. Mas agora a gente vai marcar um almoço para conversar sobre o casamento, tá bom? Esse almoço nunca aconteceu. 3 semanas antes do casamento, eu estava no supermercado quando o celular tocou. Era Priscila. Ela nunca me ligava diretamente. Meu estômago se apertou. "Oi, sogra." A voz dela estava animada demais, artificial. "Tudo bem?" "Tudo, Priscila. E você?" "Olha, estou ligando porque precisava conversar com você sobre o casamento." Meu coração deu um pulo. Pensei que finalmente ela ia me incluir em algo, me pedir opinião sobre alguma coisa. "A gente repensou a lista de convidados." Ela continuou. E eu percebi a mudança de tom. Ficou mais formal, mais dura. "E a igreja é bem pequena, sabe? Tem muita gente para convidar. Muita gente mesmo. Então, a gente decidiu que seria melhor se você não fosse à cerimônia." Parei no meio do corredor do supermercado. Uma senhora quase esbarrou em mim, resmungou alguma coisa, mas eu não consegui me mover. "Como assim, Priscila?" "Olha, não leva para o lado pessoal. É que o Gustavo está numa fase de construir a família dele, sabe? A presença de pessoas do passado dele pode deixar ele desconfortável. Mas você pode ir à festa depois, se quiser. Só a cerimônia que seria melhor você não ir." Pessoas do passado. As palavras ricochetearam no meu cérebro como balas. "Priscila, eu sou a mãe dele." "Eu sei, sogra. E por isso mesmo estou sendo sincera com você. É melhor assim, para não ficar constrangedor para ninguém. O Gustavo concorda comigo. Meu filho concordava. Meu filho, que eu havia criado sozinha, que eu havia sacrificado tudo por ele, concordava que eu não deveria ir ao casamento dele. Ele está aí? Posso falar com ele?" "Ah, ele saiu agora,
mas pode ficar tranquila que a gente já conversou sobre isso. Ele entende. Entende. Ele entendia que sua mãe não deveria estar no dia mais importante da vida dele. Então tá, Priscila. Obrigada por me avisar. Minha voz saiu estranhamente calma. Imagina, sogra. Sabia que você ia entender. Beijo. Ela desligou. Fiquei ali parada no meio do supermercado, segurando o celular, com pessoas passando por mim, com a vida seguindo normal ao meu redor, enquanto a minha vida desmoronava em silêncio. Abandonei o carrinho de compras ali mesmo e saí. Não me lembro de ter dirigido até em casa. Não me lembro de ter entrado. Me lembro apenas de estar sentada no sofá, no escuro, quando vi a tela do celular acender com notificações. Eram mensagens que havia mandado para Gustavo. Dezenas delas ao longo das últimas semanas. Todas visualizadas, nenhuma respondida. Filho, podemos conversar? Visualizada. Gustavo, preciso falar com você sobre o casamento. Visualizada. Por favor, me liga quando puder. Visualizada. Filho, está tudo bem? Estou preocupada. Visualizada. Cada visualizada era uma facada. Ele tinha visto, tinha lido. E tinha escolhido não responder. Foi naquele momento, sentada no escuro da minha sala, olhando para aquelas mensagens ignoradas, que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, não foi vingança. Foi algo mais profundo. Foi o momento em que uma mãe olha para o próprio reflexo e não reconhece mais a mulher que aceitava tudo em silêncio. 3 dias depois, uma notificação do Facebook acendeu na tela do meu celular. Era uma mensagem de alguém que eu não conhecia. Um homem chamado Fábio. Oi, Márcia. Meu nome é Fábio e preciso falar com você urgentemente sobre Priscila. Tenho informações que você precisa saber antes do casamento do seu filho. Por favor, me responda. É sério. Normalmente, eu teria ignorado. Mensagem de desconhecido geralmente é golpe, spam, problema. Mas havia algo no tom da mensagem. Uma urgência genuína. Um desespero familiar. Olhei para aquela mensagem por meia hora antes de responder. Quem é você? A resposta veio em menos de 1 minuto. Fui noivo de Priscila. Ela fez comigo o que está fazendo com seu filho. Podemos marcar um café? Tenho provas de tudo. Li aquela mensagem 5 vezes. Cada vez meu coração batia mais rápido. Parte de mim queria ignorar, deletar, fingir que não tinha visto. Mas a outra parte, a parte que estava cansada de ser ignorada, humilhada, apagada, respondeu. Amanhã, 15 horas, Café Girondino, na Avenida Paulista. Passei a noite inteira acordada, questionando se estava fazendo a coisa certa, se deveria me intrometer, se deveria deixar meu filho cometer seus próprios erros. Mas então eu lembrava do bilhete. Pessoas do passado. E sabia que não estava me intrometendo. Estava me recusando a ser apagada. No dia seguinte, cheguei ao café 15 minutos mais cedo. Meu estômago estava embrulhado. Pedi um café que mal toquei. Fábio chegou exatamente às 15 horas. Eu o reconheci imediatamente. Homem de uns 35 anos, bem vestido, mas com uma expressão cansada no rosto. O tipo de cansaço que vem de carregar mágoas antigas. Ele sentou na minha frente e por um momento apenas nos olhamos. 2 estranhos unidos pela mesma mulher, pela mesma dor. Obrigado por vir, ele disse, a voz rouca. E então ele me contou uma história que mudou tudo. Fábio e Priscila tinham sido noivos. Moraram juntos por 4 anos. Tinham conta bancária conjunta, planos de futuro, haviam marcado o casamento. Ele trabalhava como gerente de banco, ganhava bem, estava construindo uma vida confortável. 1 semana antes do casamento, Priscila desapareceu. Levou todo o dinheiro da conta conjunta, as joias que ele havia dado, até as economias que ele havia juntado para a lua de mel. Sumiu sem explicação. Bloqueou ele de tudo. Desapareceu como se nunca tivessem existido juntos. Fábio passou meses tentando entender o que havia acontecido. Até que descobriu, por meio de conhecidos em comum, que Priscila havia conhecido alguém com melhores condições financeiras e simplesmente decidiu recomeçar do zero, como se ele fosse apenas um degrau que ela havia usado e descartado. Quando vi as fotos do noivado dela nas redes sociais, Fábio disse, com a voz tremendo, reconheci o padrão, o jeito que ela olha para ele. É o mesmo jeito que olhava para mim.
como se ele fosse um projeto, não uma pessoa. Ele colocou um envelope grosso sobre a mesa. Dentro havia tudo. Extratos bancários mostrando as transferências, prints de conversas, fotos deles juntos, documentos da conta conjunta, tudo datado, tudo comprovado. Eu não quero vingança, Fábio disse, olhando nos meus olhos. Eu só quero que seu filho saiba com quem está se casando. Porque eu sei o que é acordar uma semana antes do casamento e descobrir que a pessoa que você amava nunca existiu. E não desejo isso para ninguém. Olhei para aquele envelope e entendi. Não estava segurando provas. Estava segurando a chance de salvar meu filho de uma mentira. E a chance de me recusar a ser apagada sem lutar. Você vem comigo no casamento? Perguntei, surpreendida com a firmeza da minha própria voz. Fábio assentiu. Vou. Saí daquele café transformada. Não era mais a Márcia que aceitava ser excluída, que engolia humilhações em silêncio, que abaixava a cabeça para não incomodar. Era a Márcia que finalmente havia aprendido que amor de mãe não pode ser confundido com submissão. E que dignidade, às vezes, exige coragem de enfrentar verdades que ninguém quer ver. No dia do casamento, eu não estava nervosa. Estava determinada. Coloquei meu melhor vestido não para ser aceita, mas para mostrar que ainda tinha classe, mesmo depois de tudo. Arrumei o cabelo não para agradar, mas para olhar no espelho e reconhecer a mulher forte que havia me tornado. Quando entrei naquela igreja e ouvi Priscila gritar que eu não havia sido convidada, não senti vergonha. Senti alívio, porque finalmente, depois de anos de silêncio, eu ia falar. Quando saí daquele café na Avenida Paulista, o barulho da cidade parecia distante. Carros buzinando, pessoas correndo para pegar o metrô, vendedores ambulantes gritando seus produtos. Tudo acontecia ao meu redor, mas eu estava numa bolha de silêncio, processando tudo que Fábio havia me contado nas últimas 2 horas. Segurava aquele envelope grosso contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E de certa forma era. Dentro dele estava a verdade. A verdade que eu sempre havia sentido nas entrelinhas dos comentários de Priscila. Na forma como ela me olhava, no jeito que foi me afastando do meu filho com a precisão de quem já tinha feito aquilo antes. Entrei no metrô sem nem perceber para onde estava indo. Sentei num banco vazio, coloquei o envelope no colo e fiquei olhando para ele. As pessoas entravam e saíam, estações passavam, mas eu não conseguia parar de pensar nas palavras de Fábio. Ele tinha me contado tudo, cada detalhe. Como eles se conheceram numa festa de amigos em comum, como ela foi conquistando o espaço na vida dele aos poucos, sempre gentil, sempre carinhosa, sempre dizendo as coisas certas. Como ela se mudou para o apartamento dele depois de 6 meses de namoro, dizendo que o aluguel dela estava muito caro e que fazia mais sentido econômico morarem juntos. Lembro da forma como ele falou sobre isso, com aquele tom de quem finalmente entende as peças do quebra-cabeça. Ele disse que no início ela dividia as contas, mas aos poucos foi deixando de contribuir. Sempre tinha uma desculpa. O salário tinha atrasado, tinha tido uma despesa inesperada, ia compensar no mês seguinte. Só que o mês seguinte nunca chegava. Fábio me contou que quando propôs casamento, depois de 4 anos juntos, Priscila chorou de alegria. Disse que ele era o amor da vida dela, que nunca imaginou que poderia ser tão feliz. Eles começaram a planejar tudo. Igreja pequena, recepção elegante, lua de mel em Cancún. Ele pagou tudo adiantado, quis dar a ela o casamento dos sonhos. Mas então, uma semana antes da cerimônia, ela simplesmente desapareceu. Acordou antes dele, fez as malas em silêncio, limpou a conta bancária conjunta, onde estavam as economias de anos dele, pegou as joias que ele havia dado como presentes em aniversários e datas especiais e foi embora. Deixou apenas um bilhete em cima da cômoda, dizendo que tinha percebido que não estava pronta para o casamento e que precisava encontrar seu caminho. O que Fábio descobriu depois, investigando por conta própria porque não conseguia aceitar, foi que Priscila havia conhecido um empresário numa festa corporativa 3 meses antes do casamento. Um homem mais velho, com muito mais dinheiro, que lhe ofereceu uma vida que Fábio não podia dar. E ela simplesmente trocou, como quem troca de roupa, sem remorso, sem culpa, sem olhar para trás. Sentada naquele metrô, com o envelope no colo, eu entendi que meu filho não era o primeiro.
era apenas o próximo da lista. Priscila tinha um padrão, uma estratégia, um modus operandi. Ela procurava homens bons, com potencial financeiro, que pudessem lhe dar uma vida confortável. Conquistava eles, se instalava nas vidas deles, e quando aparecia algo melhor, simplesmente seguia em frente. O metrô parou e eu percebi que havia passado da minha estação. Desci na próxima, peguei o trem no sentido contrário, mas minha cabeça continuava longe. Fábio havia me mostrado tudo. Os extratos bancários com as transferências que ela fazia da conta conjunta para uma conta pessoal que ele nem sabia que existia. Prints de conversas onde ela combinava encontros com o tal empresário enquanto ainda morava com Fábio. Fotos dela em restaurantes caros, usando roupas que ela dizia ter comprado em promoção, mas que custavam o salário inteiro dele. Havia também o depoimento de uma amiga de Priscila que, com remorso na consciência, havia procurado Fábio meses depois para contar a verdade. Ela disse que Priscila sempre falava abertamente sobre suas estratégias com as amigas, que dizia que homem apaixonado era fácil de manipular, que bastava saber apertar os botões certos, que ela não ia ficar pobre a vida inteira, que merecia viver bem e que faria o que fosse necessário para conseguir. Quando finalmente cheguei em casa, já estava escurecendo. Joguei a bolsa no sofá, acendi as luzes da sala e espalhei todos os documentos que Fábio me deu sobre a mesa de jantar. Um por um, fui analisando. Organizei em ordem cronológica. Montei uma linha do tempo. 4 anos de relacionamento. Conta conjunta aberta no 3º mês. Primeira grande retirada de dinheiro 6 meses depois. Conheceu o empresário 3 meses antes do casamento marcado. Desapareceu 1 semana antes da cerimônia, com quase R$80 mil da conta conjunta. Peguei uma calculadora e somei tudo que ela havia levado. Dinheiro da conta, mais o valor estimado das joias, mais os pagamentos do casamento que ele nunca recuperou. Mais de R$120 mil. Era mais do que eu ganhava em 3 anos dando aulas. Sentei na cadeira, olhando para todos aqueles papéis espalhados e pela primeira vez em semanas, não chorei. Senti raiva. Uma raiva fria, calculada, que vinha de um lugar profundo dentro de mim. Não era raiva por mim. Era raiva pelo meu filho. Por saber que ele estava sendo usado da mesma forma. Que para Priscila, Gustavo não era uma pessoa. Era uma oportunidade. Peguei meu celular e abri o Instagram dela. Precisava entender. Fui rolando as fotos antigas antes de conhecer Gustavo. Havia muitas fotos em lugares caros, restaurantes chiques, viagens para o exterior. Mas sempre sozinha ou com amigas. Nunca com homem nenhum. Como se ela apagasse cada um da história assim que seguia para o próximo. Tinha também uma foto de 2 anos atrás, exatamente no período em que ela estava com Fábio, num restaurante italiano caríssimo. A legenda dizia: merecendo essa noite especial. Fábio havia me dito que esse tinha sido o restaurante onde ela conheceu o empresário. A ironia era amarga. Continuei rolando e encontrei o início da história com Gustavo. A primeira foto dos dois juntos era de 3 anos atrás, num evento da empresa. Ela estava linda, ele estava apaixonado. Os comentários eram todos celebrando o casal perfeito, se ao menos eles soubessem. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar. Fábio havia me dado o número dele e disse que se eu precisasse de qualquer coisa, qualquer esclarecimento, era só ligar. Liguei 3 vezes naquela semana. Precisava ter certeza absoluta de cada detalhe antes de fazer qualquer coisa. Na segunda ligação, perguntei se ele tinha certeza de que era a mesma pessoa. Se não poderia ser apenas coincidência de nomes. Ele riu, mas era um riso sem alegria. Disse que tinha certeza absoluta. Que tinha visto as fotos do noivado e reconheceu cada detalhe. A forma como ela sorria para a câmera, o jeito que inclinava a cabeça, até o anel de noivado era parecido com o que ele havia dado a ela. Fábio também me contou algo que me deixou com o sangue gelado. Disse que quando começou a investigar o passado de Priscila, descobriu que ele não tinha sido o primeiro. Havia pelo menos mais 2 homens antes dele. Um que ela namorou por 3 anos e abandonou quando ele perdeu o emprego numa empresa multinacional. Outro que ela estava prestes a se casar quando descobriu que ele tinha dívidas escondidas. Ela sumiu da vida dos dois da mesma forma que sumiu da vida de Fábio. Era um padrão. Um padrão claro,
repetido, refinado a cada vez. Priscila não era apenas uma mulher interesseira. Era uma manipuladora profissional que havia transformado relacionamentos em negócios lucrativos. Passei uma noite inteira acordada fazendo anotações. Escrevi tudo o que Fábio havia me contado, organizei as datas, destaquei as semelhanças entre o que ela fez com ele e o que estava fazendo com Gustavo. O afastamento da família, a forma como ela controlava o acesso dele às outras pessoas. Como ela tinha feito questão de morar no apartamento dele, mas não queria dividir as despesas proporcionalmente. Gustavo ganhava bem, muito bem. Tinha investimentos, economias, um carro novo. Priscila sabia exatamente o que estava fazendo. E se o casamento acontecesse em regime de comunhão de bens, ela teria acesso a tudo. E conhecendo o padrão dela, não levaria muito tempo até aparecer alguém com mais dinheiro e meu filho se ver abandonado, quebrado financeiramente e emocionalmente. Tentei ligar para Gustavo naquela semana, 5 vezes. Ele não atendeu nenhuma. Mandei mensagens pedindo para conversarmos urgentemente. Todas visualizadas, nenhuma respondida. Tentei ser vaga, não queria assustar ele ou fazer com que Priscila soubesse que eu estava investigando. Mas o silêncio dele era absoluto. Foi então que tomei a decisão. Se ele não me escutava, ia ter que ver com os próprios olhos. Mas tinha que ser no momento certo, na hora certa, da forma certa. Não podia parecer que era uma mãe louca tentando sabotar o casamento do filho. Tinha que ser irrefutável. Tinha que ser na frente de todo mundo. Liguei para Fábio numa manhã de terça-feira. Era exatamente uma semana antes do casamento. Minha voz estava firme quando perguntei se ele toparia me acompanhar no dia. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Sim, vou." Perguntei se ele tinha certeza, se não estava fazendo isso por vingança. Ele respondeu que não era vingança, era justiça. Que ele havia levado 2 anos para se recuperar financeiramente e emocionalmente do que Priscila fez. Que teve que fazer terapia, reconstruir sua vida do zero, reaprender a confiar em pessoas. E que não queria que outro homem passasse pelo mesmo. Organizamos tudo nos mínimos detalhes. Fábio chegaria depois de mim. Eu entraria na igreja primeiro, causaria a reação de Priscila, e quando o momento fosse certo, ele apareceria. Tínhamos que ter cuidado com o timing. Se chegasse cedo demais, ela teria tempo de inventar desculpas. Se chegasse tarde demais, o casamento poderia já ter acontecido. Nos dias que antecederam o casamento, tentei manter a rotina normal. Dei minhas aulas, corrigi provas, conversei com colegas de trabalho. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia da tempestade que estava prestes a desabar naquela igreja. Uma amiga da escola, a Silvia, percebeu que eu estava diferente. Me perguntou se estava tudo bem, se eu estava animada com o casamento do Gustavo. Sorri e disse que sim, que estava muito feliz por ele. Mentira, estava apavorada, mas era um medo diferente. Não era medo de perder meu filho. Era medo de estar fazendo a escolha errada. Medo de estar me intrometendo em algo que não era da minha conta. Medo de destruir a felicidade dele. Mas então eu lembrava de Fábio chorando no café quando me contou como foi acordar no dia do casamento e perceber que tudo era mentira. Lembrava dos outros homens que Priscila havia usado e descartado. Lembrava das mensagens visualizadas e não respondidas do meu filho. E sabia que não estava fazendo nada errado. Na sexta-feira antes do casamento, 2 dias antes, Priscila me ligou. Meu coração parou quando vi o nome dela na tela. Atendi tentando manter a voz calma. Ela disse que estava ligando para confirmar que eu não iria à cerimônia, que queria ter certeza de que não haveria mal-entendidos. Falou com aquela voz doce que eu já conhecia tão bem, mas que agora eu entendia ser completamente falsa. Confirmei que não iria. Ela pareceu aliviada e agradeceu pela compreensão. Quando desligou, olhei para o reflexo na janela e vi uma mulher que não reconhecia. Uma mulher que estava prestes a fazer algo que nunca imaginou ser capaz de fazer. Uma mulher que estava escolhendo lutar em vez de aceitar. Fábio me ligou na noite de sexta. Estava nervoso. Perguntou se eu tinha certeza de que queria ir até o fim. Disse que ainda dava tempo de desistir, que poderíamos apenas mandar as provas para Gustavo por e-mail e deixar ele decidir. Mas eu sabia que não funcionaria. Priscila controlava tudo na vida dele. Ela veria o e-mail primeiro, inventaria alguma desculpa, convenceria ele de que era mentira.
Tinha que ser pessoal. Tinha que ser público. Tinha que ser impossível de ignorar. No sábado de manhã, acordei às 5 da manhã mesmo, o casamento sendo só às 11. Não conseguia dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, ensaiando mentalmente cada passo. O que diria? Como reagiria? Como manteria a calma quando todas as pessoas me olhassem? Levantei, tomei banho, fiquei um tempo olhando para o armário decidindo o que vestir. Escolhi aquele vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Não era novo, mas era elegante. Queria mostrar que tinha classe, que não era a mulher simples que Priscila tentava pintar para todo mundo. Arrumei o cabelo com cuidado. Passei a maquiagem devagar, tentando manter as mãos firmes. Coloquei o colar de pérolas que minha mãe havia me dado, o único bem de valor que eu tinha. Era meu amuleto, minha proteção. Olhei para o relógio. 9h30. Ainda tinha mais de 1 hora, mas não conseguia ficar em casa. Peguei a bolsa, verifiquei pela 10ª vez se tinha o celular, as chaves e o envelope com as provas que Fábio tinha me dado para ter como backup. Desci do prédio e o sol da manhã estava forte demais para o frio que eu sentia por dentro. Chamei o carro de aplicativo e esperei na calçada. Minha vizinha Dona Carmen passou e perguntou se eu estava indo a algum lugar especial. Sorri e disse que sim, que ia a um casamento. Ela disse que eu estava linda e me desejou um bom dia. Se ela soubesse. No caminho para a igreja, fiquei olhando pela janela do carro vendo a cidade passar. Famílias saindo para o parque. Crianças brincando nas calçadas. Casais de mãos dadas. Tudo tão normal, tão comum, enquanto eu estava a caminho de potencialmente destruir ou salvar a vida do meu filho. O motorista tentou puxar conversa, perguntou de quem era o casamento. Respondi apenas que era da família. Ele comentou sobre o trânsito, sobre o clima, sobre como a cidade estava cheia. Respondi com monossílabos, tentando manter a compostura. Quando chegamos perto da igreja, pedi para ele parar uma quadra antes. Precisava de alguns minutos para respirar, para me preparar. Paguei a corrida, agradeci e fiquei ali parada na calçada olhando para aquele prédio branco com vitrais coloridos, onde em poucos minutos tudo mudaria. Peguei o celular e enviei uma mensagem para Fábio. Estou aqui. Você está pronto? A resposta veio rápida. Estou na esquina. Só esperando seu sinal. Respirei fundo 3 vezes. Alisei o vestido. Ajeitei a bolsa no ombro. E comecei a caminhar em direção àquela igreja. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Cada metro percorrido era uma eternidade. Mas não parei. Não recuei. Não deixei o medo me paralisar. Quando cheguei à entrada da igreja, vi que já havia algumas pessoas chegando. Convidados bem vestidos, conversando animadamente, tirando fotos. Alguns me olharam, mas ninguém me reconheceu. Eu era apenas mais uma convidada no meio de tantas. Comecei a subir os degraus da entrada. A porta estava aberta. Dava para ver o interior decorado com flores brancas e lilazes. Tudo perfeito, tudo planejado, tudo uma mentira. Foi quando dei o último passo e entrei na igreja que ouvi. O grito de Priscila ecoando pelo salão. O que você está fazendo aqui? Você não foi convidada. E foi exatamente nesse momento que tudo começou. O silêncio que caiu sobre a igreja depois do grito de Priscila foi tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. 200 pessoas, talvez mais, todas olhando para mim. Alguns com curiosidade, outros com constrangimento. Alguns poucos com aquele tipo de satisfação mórbida de quem está presenciando um drama alheio e quer ver no que vai dar. Priscila estava a uns 5 metros de mim, ainda segurando aquele buquê enorme de rosas brancas. O vestido dela era tudo o que eu imaginava que seria. Rendas delicadas, cauda longa, véu de noiva ainda não colocado. Ela estava linda. Mas a beleza do vestido não conseguia esconder a fúria no rosto dela. As bochechas estavam vermelhas, os olhos arregalados, as narinas dilatadas. Era a expressão de alguém que estava perdendo o controle da situação. A mãe dela, Dona Valentina, apareceu ao lado dela vinda não sei de onde. Segurou o braço da filha e sussurrou algo que não conseguia ouvir, mas pela expressão dela estava tentando acalmá-la, pedindo para ela não fazer escândalo. Mas Priscila estava além do ponto de ser acalmada. Ela deu mais alguns passos em minha direção, o salto alto batendo forte no chão de mármore da igreja, ecoando como tiros no silêncio.
Eu falei claramente que você não era para vir. Claramente. Você não entende português? A ofensa estava ali, clara como água. Várias pessoas soltaram exclamações baixas. Vi algumas senhoras levarem a mão ao peito, escandalizadas. Mas eu não reagi. Mantive meu rosto sereno, meu corpo relaxado, minha voz calma. Era isso que ela queria. Queria que eu fizesse escândalo, que gritasse de volta, que me transformasse na sogra louca que ela havia pintado para todo mundo. Mas eu não ia dar esse prazer a ela. Foi quando vi Gustavo. Ele desceu do altar com passos rápidos. A expressão no rosto era de puro pânico. Estava pálido, as mãos tremendo levemente. Ele olhou de mim para Priscila, claramente sem saber o que fazer, sem entender o que estava acontecendo. Mãe! A voz dele saiu baixa, incerta. Mãe, o que você está fazendo aqui? Aquelas palavras me acertaram como um soco. Meu próprio filho, o menino que eu havia criado sozinha, estava me perguntando o que eu estava fazendo no casamento dele. Como se eu fosse uma intrusa. Como se eu não tivesse o direito de estar ali. Mas eu tinha ensaiado esse momento. Sabia que ele estaria confuso, manipulado, sem entender. Precisava ser paciente. Precisava dar a ele a chance de ver a verdade com os próprios olhos. Vim trazer um convidado especial, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Alguém que estava morrendo de vontade de ver a Priscila. Priscila franziu a testa, confusa. Olhou para trás dela, como se esperasse ver alguém surgindo das sombras da igreja. Os convidados começaram a se mexer nos bancos, virando o pescoço para ver o que estava acontecendo. Dei um passo para o lado, abrindo espaço na entrada. E foi quando ele apareceu. Fábio entrou na igreja com aquela postura que havíamos combinado. Calma, segura, sem pressa. O terno cinza estava impecável, a gravata bem ajustada, os sapatos brilhando. Ele parecia um convidado qualquer, mas eu vi o momento exato em que Priscila o reconheceu. Foi como assistir a cor sendo drenada de um rosto. Ela ficou branca. Não pálida. Branca. Os lábios perderam a cor. Os olhos se arregalaram de um jeito que seria cômico se não fosse trágico. O buquê escorregou das mãos dela e caiu no chão com um baque surdo, pétalas brancas se espalhando pelo tapete vermelho. Ela cambaleou para trás e precisou se apoiar num banco. A mãe dela a segurou pelo braço, perguntando o que estava acontecendo, quem era aquele homem. Mas Priscila não conseguia falar. A boca dela abria e fechava, mas nenhum som saía. Fábio parou a uns 3 metros dela. Colocou as mãos nos bolsos, num gesto casual, quase relaxado. E então sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem finalmente tinha a chance de dizer verdades que havia guardado por tempo demais. Oi, Priscila, ele disse, e a voz dele ecoou pela igreja silenciosa. Faz tempo, não é? Acho que a última vez que nos vimos foi... Deixa eu lembrar. Ah, sim. 1 semana antes do nosso casamento, quando você sumiu com o dinheiro da nossa conta conjunta e me deixou sozinho esperando no altar. O silêncio foi quebrado. Pessoas começaram a sussurrar alto, virando para os outros, tentando processar o que acabavam de ouvir. Vi algumas mulheres levando as mãos à boca, chocadas. Vi homens inclinando-se para a frente nos bancos, querendo ouvir melhor. Gustavo ficou completamente imóvel. Estava congelado no lugar, olhando de Fábio para Priscila, tentando entender. Do que ele está falando? A voz dele saiu rouca, baixa. Priscila finalmente encontrou a voz. Ele está mentindo. Ele é um maluco, um ex que não aceita que terminamos. Gustavo, você precisa tirar ele daqui agora. Mas havia algo na voz dela que não convencia. Era muito agudo, muito desesperado. E todo mundo na igreja percebeu. Fábio tirou um envelope do bolso interno do paletó. Era o mesmo que ele havia me mostrado no café. Só que agora estava mais organizado, com tudo separado por categorias. Ele caminhou calmamente até Gustavo e estendeu o envelope. Eu trouxe algumas coisas que acho que você deveria ver antes de se casar. Extratos bancários mostrando as transferências que ela fez da nossa conta conjunta. Mensagens de texto onde ela combinava encontros com outro homem enquanto ainda morava comigo. Fotos de nós dois juntos, com datas, mostrando que estivemos em um relacionamento sério por 4 anos. E o contrato da conta conjunta que abrimos, com as assinaturas dos dois. Gustavo pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu devagar,
como se tivesse medo do que ia encontrar lá dentro. Começou a tirar os papéis, um por um. Vi seus olhos percorrendo as linhas, as datas, os valores. A cada segundo, seu rosto ficava mais duro, mais tenso. Priscila tentou se aproximar dele. Amor, ele forjou tudo isso. É Photoshop, é montagem. Você não pode acreditar num estranho maluco em vez de acreditar em mim. Mas Gustavo levantou a mão, pedindo para ela ficar quieta. Continuou lendo folha por folha. Tinha ali mais de 30 páginas de provas. Extratos bancários com o logo do banco impossíveis de forjar. Prints de conversas com datas e horários. Fotos com metadados preservados. O padrinho de Gustavo, um rapaz chamado Marcelo, que eu conhecia desde que eles eram colegas de faculdade, se aproximou e olhou por cima do ombro dele. Vi a expressão de choque no rosto do Marcelo. Ele colocou a mão na boca e balançou a cabeça, incrédulo. Foi quando a mãe de Priscila interveio. Dona Valentina, sempre tão imponente, sempre tão controlada, veio até a frente da igreja com passos firmes. Ela olhou para Fábio com desdém, como se ele fosse algo que ela havia encontrado na sola do sapato. Quem você pensa que é para vir aqui interromper o casamento da minha filha com essas acusações ridículas? Isso é difamação, é crime. Vou processar você por tudo que você tem. Fábio se virou para ela com aquela mesma calma desconcertante. A senhora pode processar o quanto quiser. Eu tenho advogado, tenho todas as provas registradas em cartório, tenho testemunhas. Sua filha cometeu apropriação indébita, que também é crime. Mas eu não vim aqui para processar ninguém. Vim apenas para que esse rapaz saiba com quem está se casando. O pai de Priscila, que até então estava sentado no banco da frente em silêncio, se levantou. Ele era um homem mais velho, de uns 60 e poucos anos, com aquele ar cansado de quem já viu muita coisa na vida. Ele caminhou até a filha e perguntou, com uma voz surpreendentemente calma: Priscila, esse homem está dizendo a verdade? Priscila olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Pai, você não pode acreditar nele. Ele é um... Estou perguntando se ele está dizendo a verdade. A voz do pai dela cortou o ar como uma faca. Sim ou não? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. Todos esperavam a resposta. Priscila abriu a boca, fechou, abriu de novo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. E então, em vez de responder, ela virou e saiu correndo. As madrinhas correram atrás dela, gritando seu nome, mas ela não parou. Desapareceu por uma porta lateral, o barulho dos saltos ecoando até sumir completamente. A igreja explodiu em conversas. Todo mundo falando ao mesmo tempo, tentando entender o que acabara de acontecer. Algumas pessoas já estavam de pé, pegando suas coisas, claramente querendo ir embora. Outras estavam coladas nos celulares, provavelmente já mandando mensagens para todo mundo que conheciam. Gustavo ainda estava parado, segurando aqueles papéis, olhando para o lugar onde Priscila havia desaparecido. A expressão no rosto dele era de completa devastação, como se o chão tivesse se aberto debaixo dos pés dele e ele estivesse caindo num abismo sem fundo. Foi quando ele se virou e olhou para mim. Realmente olhou. E naquele olhar, eu vi tudo. Vi o reconhecimento da verdade. Vi a culpa por ter me afastado. Vi a dor de perceber que havia sido manipulado. Vi o menino que eu criei pedindo socorro para a mãe que sempre esteve ali. O padre, que havia ficado no altar esse tempo todo, sem saber o que fazer, finalmente se aproximou. Ele colocou a mão no ombro de Gustavo e disse baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir: Meu filho, acho melhor adiarmos essa cerimônia. Claramente há questões que precisam ser resolvidas. Gustavo assentiu lentamente, como um robô. Ele tirou o paletó do terno com movimentos mecânicos, largou os papéis no banco mais próximo e começou a caminhar em direção à saída. Quando passou por mim, parou. Ficamos ali, mãe e filho, nos encarando em silêncio. Havia tantas coisas que precisavam ser ditas, tantos anos de mágoa que precisavam ser curados. Mas naquele momento, com toda aquela gente olhando, com o peso daquele dia sobre nossos ombros, tudo que ele conseguiu dizer foi: Me desculpa, mãe. Me desculpa. A voz dele quebrou no final. Vi os olhos dele encherem de lágrimas.
E então, pela primeira vez em 3 anos, meu filho me abraçou. Me abraçou de verdade. Não foi aquele abraço protocolar de cumprimento. Foi o abraço de uma criança que precisa da mãe. Foi o abraço de quem finalmente entendeu que esteve errado. Retribui o abraço, segurando ele com toda a força que tinha. Senti o corpo dele tremer. Senti as lágrimas dele molharem meu ombro. E ali, no meio daquela igreja, com 200 pessoas assistindo, com um casamento desfeito ao nosso redor, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que tinha meu filho de volta. Ficamos assim por alguns minutos que pareceram horas. As pessoas ao nosso redor começaram a sair da igreja. Ouvi fragmentos de conversas. Não acredito que ela fez isso. Coitado do rapaz. Que sorte que a mãe dele descobriu a tempo. Imagina se eles tivessem se casado. O pai de Priscila se aproximou de nós. Ele tinha lágrimas nos olhos também. Moço, ele disse para Gustavo, a voz pesada de culpa. Eu não sabia. Juro por Deus que não sabia. Se soubesse que minha filha tinha feito algo assim antes... Ele não conseguiu terminar a frase. Gustavo se soltou de mim e olhou para o pai de Priscila. Não havia raiva no olhar dele, apenas cansaço. Não é culpa do senhor. O homem balançou a cabeça, claramente carregando um peso enorme. Eu vou conversar com ela. Vou tentar entender por que ela fez isso, por que ela se tornou isso. Ele olhou para mim. Senhora, muito obrigado por ter a coragem de vir aqui, por ter salvado esse rapaz de cometer um erro terrível. Eu apenas assenti. Não conseguia falar. A emoção estava muito forte na minha garganta. Fábio, que havia ficado ali o tempo todo, se aproximou de nós. Ele estendeu a mão para Gustavo. Sinto muito que você tenha que passar por isso. Eu sei como dói, mas acredite, é melhor descobrir agora do que depois. Gustavo apertou a mão dele. Obrigado, sério. Obrigado por ter tido a coragem de vir aqui. Fábio olhou para mim e sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que vi nele. Foi sua mãe quem teve coragem. Eu só vim porque ela me pediu, mas a força toda foi dela. Os convidados já tinham praticamente todos saído. Restavam apenas algumas pessoas próximas, o padre, alguns funcionários da igreja. O fotógrafo ainda estava lá, mas tinha guardado a câmera há tempos. Ele se aproximou de Gustavo e perguntou se ainda queria as fotos que havia tirado antes. Gustavo balançou a cabeça. Pode deletar tudo. O padrinho Marcelo veio até nós. Ele estava visivelmente abalado. Cara, eu não acredito nisso. A Priscila, eu nunca imaginei que ela fosse capaz de algo assim. Ninguém imaginou, Gustavo disse, a voz sem emoção. Ela era boa nisso. Em fazer todo mundo acreditar que era perfeita. Marcelo olhou para mim. Dona Márcia, a senhora é incrível. Sério. A coragem que a senhora teve. Ele não conseguiu terminar, mas vi nos olhos dele um respeito genuíno. Gustavo finalmente se afastou de mim e caminhou até o altar. Sentou no primeiro degrau, colocou a cabeça entre as mãos. Fui até ele e me sentei ao seu lado, sem dizer nada. Às vezes, a presença fala mais alto que as palavras. Ficamos ali sentados por um tempo que não consegui medir. O sol entrava pelos vitrais coloridos, criando padrões de luz no chão de mármore. Lá fora, conseguíamos ouvir o barulho da cidade. Carros passando, pessoas conversando. A vida seguindo normal, enquanto ali dentro, nossa vida havia sido completamente transformada. Foi Gustavo quem finalmente quebrou o silêncio. Eu fui um idiota. Você foi manipulado. Eu corrigi gentilmente. Não, mãe. Eu fui um idiota. Você tentou me avisar. Não com palavras, mas eu via. Via o desconforto no seu rosto quando a Priscila falava com você. Via como você ficava triste quando eu cancelava nossos almoços, e eu ignorei tudo. Escolhi acreditar nela em vez de acreditar em você. As lágrimas voltaram a rolar pelo rosto dele. Ela me afastou de você, e eu deixei. Meu Deus, mãe, eu deixei. Como eu pude fazer isso? Depois de tudo que você fez por mim, de tudo que você sacrificou. Segurei a mão dele. Estava fria, tremendo. Gustavo, pessoas que amam sabem manipular melhor do que ninguém. Ela sabia exatamente o que dizer, como agir, quando recuar e quando pressionar. Você não teve culpa. Mas você tentou me avisar sobre o casamento. Mandou mensagens, tentou ligar, e eu ignorei todas.
Todas, mãe. Como você pode me perdoar? Olhei para meu filho, aquele homem de 32 anos que naquele momento parecia ter 12 de novo, e senti meu coração apertar. Porque sou sua mãe, e mães perdoam. Mas Gustavo, parei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Isso não pode acontecer de novo. Você não pode deixar ninguém me afastar de você. Nunca mais. Ele assentiu vigorosamente. Nunca mais. Eu prometo. Nunca mais. O padre se aproximou discretamente. Vocês querem ficar mais um tempo aqui ou... Gustavo se levantou. Acho que é melhor a gente ir. Saímos da igreja juntos, mãe e filho, deixando para trás as flores, a decoração, os restos de um casamento que nunca aconteceu. Lá fora, o sol estava forte. Havia ainda alguns convidados na calçada, conversando em grupos, processando tudo o que tinha acontecido. Vi a mãe de Priscila sentada num banco do jardim da igreja, chorando copiosamente. 2 amigas estavam ao lado dela, tentando consolá-la. Senti pena dela. Não importa o que a filha tenha feito, ela ainda era mãe. E mães sofrem pelos erros dos filhos. Gustavo olhou ao redor, viu o carro dele estacionado ali perto. Mãe, deixa eu te levar para casa? Balancei a cabeça. Não, filho. Vai para casa, descansa. Processa tudo isso. A gente conversa amanhã com calma. Mas ele segurou meu braço. Por favor, não quero ficar sozinho agora. Vamos tomar um café, conversar. Tem tanta coisa que eu preciso te falar, tantos pedidos de desculpa que eu preciso fazer. Olhei para aquele rosto, para aqueles olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, e não consegui dizer não. Tudo bem, vamos. Entramos no carro dele. O banco de trás estava cheio de decorações que Priscila tinha deixado ali, coisas para a festa. Ela tinha planejado cada detalhe daquele casamento, menos a possibilidade de ser desmascarada. Gustavo dirigiu em silêncio. Fomos para um café pequeno perto do Ibirapuera, um lugar tranquilo que ele costumava frequentar antes de conhecer Priscila. Sentamos numa mesa do canto, pedimos café e pão de queijo, e finalmente, após horas de tensão, conseguimos respirar. E ali, naquele café, enquanto o resto da cidade seguia sua rotina de sábado normal, meu filho começou a falar. Contou tudo. Como Priscila havia sistematicamente me afastado dele. Como ela fazia comentários sutis sobre mim, plantando dúvidas. Como ela sempre tinha uma desculpa para não ir nos almoços de domingo. Como ela monitorava as mensagens dele, perguntava com quem ele estava falando, criava ciúmes até da própria mãe dele. Contou também sobre o controle financeiro. Como ela não contribuía proporcionalmente com as despesas, sempre dizendo que o salário dela era menor, que ela tinha outros compromissos. Como ela sempre queria coisas caras, restaurantes chiques, roupas de marca, e ficava magoada quando ele dizia que não podiam gastar tanto. E conforme ele falava, eu via o padrão. O mesmo padrão que Fábio havia descrito. Priscila era uma profissional. Sabia exatamente como manipular, como fazer a vítima se sentir culpada, como se colocar sempre como a parte frágil e incompreendida. Ouvindo meu filho contar tudo aquilo, senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela dor que ele estava sentindo. Alívio porque ele finalmente enxergava a verdade. Quando ele terminou de falar, já estava escurecendo lá fora. Tínhamos passado horas naquele café, conversando, chorando, reconstruindo pontes. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha meu filho de volta de verdade. Mãe, ele disse segurando minha mão sobre a mesa. Como você descobriu? Como você soube que tinha algo errado? Contei sobre a mensagem de Fábio, sobre nosso encontro no café, sobre as provas que ele me mostrou. Contei sobre a decisão de ir ao casamento, sobre o medo que senti, sobre a certeza de que era a coisa certa a fazer. Gustavo balançou a cabeça, incrédulo. Você arriscou tudo. Eu poderia ter ficado do lado dela, poderia ter te expulsado da igreja, poderia ter cortado relação com você de vez. Você sabia disso e mesmo assim foi. Porque você é meu filho, eu disse simplesmente. E mães fazem o que precisa ser feito, mesmo quando tem medo. Especialmente quando tem medo. Ele chorou de novo. Chorou como não chorava desde criança. E eu deixei. Porque às vezes a gente precisa chorar tudo que está preso dentro antes de poder recomeçar.
Quando saímos do café, já era noite. Gustavo me levou para casa e antes de eu descer do carro, ele me abraçou mais uma vez. Obrigado, mãe, por não ter desistido de mim. Nunca vou desistir de você, eu disse. Nunca. E eu vi em seus olhos que ele finalmente acreditava nisso. Hoje, quando olho pela janela do meu apartamento e vejo a cidade de São Paulo se acendendo com as luzes da noite, sinto algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz que não vem de ter tudo resolvido, mas de saber que fiz as escolhas certas, mesmo quando elas doíam. Faz 1 ano desde aquele sábado na igreja. 1 ano desde que entrei naquele lugar com o coração batendo forte e a certeza de que estava fazendo o que uma mãe precisava fazer. Não foi vingança. Nunca foi. Foi amor traduzido em coragem. Gustavo e eu reconstruímos nossa relação tijolo por tijolo. Não foi fácil. Tivemos conversas difíceis, choramos juntos mais vezes do que consigo contar, revisitamos mágoas que estavam guardadas há anos. Mas fizemos isso, juntos. Ele voltou a almoçar em casa aos domingos. Voltou a me ligar não porque precisava de algo, mas simplesmente porque queria conversar. Voltou a ser meu filho, não a versão manipulada que Priscila havia criado. Priscila desapareceu da cidade 2 semanas depois do casamento cancelado. Soubemos por conhecidos em comum que ela havia se mudado para o Rio de Janeiro. Não nos surpreendeu, era o padrão dela. Apagar o passado e começar de novo com outra pessoa, em outro lugar. Gustavo fez terapia. Precisava processar não apenas a traição, mas entender como havia sido manipulado tão facilmente. Aprendeu sobre relacionamentos tóxicos, sobre red flags que ignorou, sobre a importância de manter conexões verdadeiras, mesmo quando um relacionamento novo surge. E eu aprendi também. Aprendi que ser mãe não é aceitar desrespeito em nome do amor. Que família se constrói com respeito mútuo ou não se constrói. Que silêncio nem sempre é virtude, às vezes é apenas covardia disfarçada. Fábio se tornou um amigo. Ele e Gustavo se encontram às vezes para tomar café. 2 homens que compartilham a experiência de terem sido enganados pela mesma pessoa, ajudando um ao outro a se curar. Há uma força estranha nisso. Uma fraternidade nascida da dor compartilhada. Hoje, aos 59 anos, entendo que amor de mãe não significa se anular. Significa estar presente, mas com dignidade. Significa apoiar, mas não ser pisoteada. Significa perdoar, mas não esquecer. Aquele dia na igreja não foi sobre destruir um casamento. Foi sobre salvar um filho. Foi sobre me recusar a ser apagada da história que eu mesma construí. Foi sobre dignidade quando tudo pedia que eu me curvasse. E se tem algo que aprendi nessa jornada toda é isto. Você ensina às pessoas como te tratar. Quando você aceita migalhas, é migalha que vão te oferecer. Quando você exige respeito, ou te respeitam ou saem da sua vida. E ambos os resultados são vitória. Meu filho está bem, está se reconstruindo. E eu estou aqui, não mais como uma sombra na vida dele, mas como o que sempre fui, sua mãe. Presente, forte e definitivamente não mais invisível. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.